Jesus é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição do estudo do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. Hoje nós vamos ver a lição número 21. Semana passada nós vimos a lição número 20, que falava sobre o viver cristão. E hoje nós vamos ver a sequência ainda sobre o viver cristão, mas no aspecto do padrão do viver, o padrão do viver do povo do reino. Amém? Então nós vamos ver que é muito importante nós sabemos que existe um padrão. Não é de qualquer maneira que nós podemos fazer parte do reino dos céus. Graças ao Senhor, o Senhor nos tem mostrado através da palavra, através de todas essas lições até agora, que nós já estamos no volume 3, já foram 2 volumes, né? Estamos quase no final do volume 3, são 24 lições, e nós temos visto quão importante é a nossa fé estar fundamentada na palavra do Senhor. Nós somos aqueles que vivem pela fé, a nossa fé tem que estar alicerçada na palavra do Senhor, amém? Então a lição número 21, ela fala sobre o padrão do viver do povo do reino. E nós vamos ver hoje, que o padrão do viver do povo do reino, ele é muito elevado, Mas também nós vamos ver que graças ao Senhor, o Senhor nos supre e nos dá a capacidade no Espírito de poder fazer parte desse povo do reino dos céus, amém? Graças ao Senhor, então tudo começou quando nós cremos no Senhor. Nós éramos do mundo, não tínhamos o Senhor, ganhamos o Senhor, o Evangelho chegou até nós, nós fomos salvos e recebemos a vida de Deus. Nós nascemos de novo, a palavra fala, E nós vamos ver que no momento que nós nascemos de novo, nós ganhamos a vida de Deus e ali então o reino começou, nós começamos a fazer parte do reino de Deus, Que Mateus fala do reino dos céus. Então nós fazemos parte, somos introduzidos nesse reino através da vida. Nós ganhamos a vida do Senhor, recebemos o Espírito de Deus e agora esse reino está dentro de nós, Assim como quando Jesus veio aqui na terra como homem, ele trouxe o reino para a terra, O reino de Deus estava dentro dele. Então ele começou a pregar o evangelho do reino, falando do arrependimento, precisava haver uma mudança, O povo ali de Israel estava na tradição, na tradição velha, uma religiosidade que não levava eles, não produzia frutos para Deus, mas o Senhor então, pela misericórdia, envia o seu Filho, como um homem, ele veio aqui nessa terra para nos salvar. Então ele morreu na cruz, nos salvando, nos dando essa salvação, que o preço do pecado é a morte, e ele morreu no nosso lugar na cruz, e ele ressuscitou, aleluia, o Senhor ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. E como o Espírito que dá vida, ele pode agora entrar dentro de nós, de todos aqueles que se abrem a ele, através da pregação do Evangelho, e ser batizado, nós somos introduzidos então agora nessa esfera, que é a esfera do reino, pela vida do Senhor. Graças ao Senhor. Então esse reino agora está dentro de nós, O Senhor falou ali em Lucas 17, versículo 20 e 21, ele disse assim, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então quando Cristo veio, o reino veio, E agora esse reino está dentro de nós, de todos aqueles que creem no Senhor e receberam o Senhor como vida, nasceram de novo, nasceram de Deus, então são introduzidos no reino de Deus. E em Mateus ele fala do reino dos céus. E a realidade desse reino hoje para nós já podemos desfrutar dessa realidade através do viver da igreja. Amém? Graças ao Senhor por isso. Mas então nós vamos ver que há um padrão, há uma constituição desse reino, que é justamente os capítulos de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Mas hoje nós vamos nos deter no capítulo 5, que é muito conhecido como o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e ali o Senhor estabelece então um padrão muito elevado,
para os que vão participar desse reino, né? Para o povo desse reino. É um padrão totalmente diferente do mundo, não tem nada a ver com as coisas desse mundo, é um padrão elevado, é um padrão divino, amém? E nós vemos então que o Senhor começa aqui em Mateus 5, a partir do versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí eu pulei, né? O 6 fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então nós vemos que sobre as bem-aventuranças, né? Felizes, bem-aventurados são todos aqueles que seguem esse padrão, né? E aqui a gente vê que tem um galardão esperando, tem um galardão para nós, irmãos, tem um galardão para aqueles que seguem o Senhor, aqueles que desfrutam, aqueles que exercitam o Espírito, aqueles que tocam na vida, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que choram, né? Aqueles que são mansos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Há um galardão para nós. Esse galardão é reinar com o Senhor. Aleluia! Nós podemos hoje já fazer parte desses que reinarão com Cristo, porque nós vamos ver que é uma questão interior. O Senhor já colocou essa vida dentro de nós. Agora nós precisamos desfrutar dessa vida, nós precisamos buscar esse Senhor cada dia mais, porque Ele começou um processo de transformação dentro de nós. Ele quer que todos nós façamos parte desse reino, mas para isso Ele precisa nos transformar, porque tem muita coisa em nós que não é do Senhor, que ainda é da nossa velha natureza, do velho homem, e isso aparece no nosso dia a dia, quando nós estamos nos relacionando com as pessoas. Por isso que é importante nós ter um viver da igreja, não só no aspecto das reuniões, mas também um viver familiar, um viver social, né? Um viver de pregação do Evangelho, um viver de oração, de luta espiritual, da batalha espiritual. Tudo isso o Senhor nos deixou para que essa vida dele possa ser trabalhada em nós. E isso é maravilhoso. O Senhor, Ele não nos desampara. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele deu o seu Espírito para nós. Nós precisamos agora andar por esse Espírito, andar por essa vida onde o reino de Deus está dentro de nós. Mas Ele quer se manifestar. É por isso que Ele segue aqui falando no versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então nós vemos que nós somos o sal da terra. Então o Senhor nos deixou aqui ainda para que nós possamos dar sabor para esse mundo. Nós não somos do mundo, nós somos do Senhor. E por isso que nós precisamos levar esse sal que tempera, esse sal que preserva para as pessoas. As pessoas aqui do mundo, elas não conhecem esse sal, elas não conhecem esse tempero, esse sabor, mas nós conhecemos, nós precisamos levar isso para as pessoas através da pregação do Evangelho, amém? Também tem um outro aspecto que fala que nós somos também a luz do mundo. Então nós somos, por um lado, o sal da terra, que tempera e que preserva, e nós somos também a luz do mundo. Aí ele diz assim, no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
a vosso Pai que está nos céus. Então, graças ao Senhor, o Senhor colocou essa vida dentro de nós, essa vida que tem que se expressar. Essa vida, ela quer sair, ela precisa ser mostrada, ela precisa iluminar. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo está nas trevas, né? Nós fomos tirados, graças ao Senhor, do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Então nós estamos na luz agora. Deus é luz. A palavra do Senhor é luz. A palavra é a verdade, a realidade. Mas isso precisa chegar para todas as pessoas. A palavra diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, como que isso vai acontecer? Essa tarefa Deus deu para nós. O Senhor disse: ide por toda a terra, pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então essa palavra precisa chegar para as pessoas. Essa luz precisa brilhar em todos os lugares onde há trevas. Onde a luz chega, as trevas saem. E Deus quer iluminar a todos. E Ele nos deu essa tarefa. Então, como nós temos esse reino dentro de nós, essa vida de Deus dentro de nós, Ele deseja que nós levemos essa vida para as pessoas. Isso é a pregação do Evangelho. Então tem esse aspecto interior, né? E tem esse impacto do nosso viver, ele produz luz para as pessoas, né? Onde chega só notícias negativas do mundo, nós podemos chegar com a palavra. Nós podemos mostrar para as pessoas que Deus é amor e que Deus ama o mundo ao ponto de dar o seu único filho para morrer por nós na cruz. E pagou o preço totalmente por nós. Pagou o preço que precisava ser pago. Agora não há mais dívida. Nós precisamos crer, as pessoas precisam saber disso. E se elas creem, elas recebem o Senhor. E quando elas recebem o Senhor, tudo começa a mudar. Começa a haver uma transformação de vida. Porque onde chega o reino de Deus, as trevas saem. O reino desse mundo sai. Começa a haver uma mudança de vida. E isso é a pregação do Evangelho, irmãos. É isso que o Senhor deseja. Nós precisamos ser essa luz e esse sal da terra. Amém? Então nós vemos aqui, na sequência, que o Senhor ele veio aqui na terra e ele fala claramente que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Ele diz assim, no 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então o Senhor veio cumprir a lei. O padrão da lei é muito elevado. O ser humano sem Deus, o homem sem Deus, por causa do pecado, ele não consegue cumprir. Ele não consegue fazer a vontade de Deus. Ele, por mais que ele se esforce, por mais que ele tente, ele não consegue. Por quê? Porque o pecado habita no homem. Entrou para dentro da humanidade. Quando o pecado entrou, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse pecado ele entrou para dentro do ser humano. E agora ele começa a agir dentro do ser humano como uma lei, como uma força que não deixa o homem fazer a vontade de Deus. Por isso que o mundo está como está hoje em dia. Por quê? Porque o homem se afastou de Deus e esse pecado impede ele de se aproximar de Deus. Faz separação entre o homem e Deus. E agora como fazer? Se a lei foi dada e o homem olha para a lei de Deus e vê, eu não consigo, eu não tenho condições. Mas Jesus veio, aleluia! Jesus veio como um homem, sujeito a todas as coisas de um homem, mas sem pecado.
E ele, como homem, ele cumpriu a lei, ele cumpriu a vontade de Deus plenamente, completamente. Então, esse Jesus maravilhoso, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. E ele cumpriu. E agora ele está dentro de nós como Espírito. Então esse padrão é muito elevado, a lei de Deus é muito elevada para o homem caído conseguir fazer, conseguir cumprir, e o homem não consegue. Então já era elevado, e aí o que acontece? Jesus vem e eleva mais ainda o padrão. O Senhor vem e eleva mais ainda, porque nós vemos aqui em Mateus 5, ele começa a falar sobre o adultério, homicídio, juramentos, vinganças, né? Amar o próximo, e ele eleva muito mais ainda, porque no Antigo Testamento, na lei, era algo literal, né? Mas aqui, agora o Senhor fala que é uma questão interior, que é do coração, e é do coração onde procedem os maus desígnios, a palavra fala, é do coração, porque o coração é onde está ali o nosso querer. Ali está a raiz de todos os males. É no coração. Então o Senhor olha o coração. Não importa, porque quando ele fala aqui sobre o versículo 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha quão severo, irmãos. Esse padrão foi elevado muito, elevadíssimo. Antes tinha que matar, antes não podia matar. Quem matasse estava sujeito a julgamento. Agora basta o quê? Se irar contra o seu irmão. Olha como elevou muito mais esse padrão. Esse é o padrão do reino. Poxa, mas se o homem não conseguia cumprir o padrão da lei de Deus, por causa do pecado ele não consegue. Jesus vem e eleva ainda mais. Quem vai conseguir cumprir? Como que fica? Quem vai ter condições de poder participar desse padrão do reino dos céus? Como que faz então? Então não tem saída. Nós vamos ver que Paulo passou por isso. Paulo, em Romanos 7, vamos abrir aqui em Paulo em Romanos 7, Romanos capítulo 7, Paulo indaga sobre isso. E ele chega a uma conclusão. Ele diz assim, no versículo 15, Romanos 7, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha só, o pecado que habita em mim, Paulo fala, que é o que levava ele a fazer o que ele não queria fazer. 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, olha só, a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo passou por essa aflição. Ele queria fazer o bem, ele conhecia a lei de Deus fora, mas ele via que dentro dele, por mais que ele quisesse fazer o bem, né, e o querer está ligado à alma, existia a vontade dele de fazer o bem, cumprir a vontade de Deus, que estava fora dele, né, a lei, ele queria cumprir, mas ele via dentro dele, na carne, algo que, como uma força, não deixava ele fazer.
Pelo contrário, fazia ele fazer o que ele não queria. Então ele começa nessa luta, e agora todos nós temos isso dentro de nós. Então nós vemos a lei de Deus fora de nós, dentro de nós a lei da nossa mente, da nossa alma, querer fazer, querer cumprir, e na nossa carne nós vemos a lei do pecado e da morte, por um lado, nos impedindo de fazer o que Deus deseja e nos levando a fazer o que Deus não quer. E agora, quem nos livra disso? Como sair dessa situação? Mas graças ao Senhor, o Senhor proporcionou uma saída, aleluia. A chave para viver esse padrão do reino dos céus é o Espírito. Ó Senhor Jesus, o Espírito, irmãos, o Espírito que Deus nos deu, o Espírito que dá vida está dentro de nós agora. Quando nós cremos no Senhor, o Espírito entrou no nosso espírito humano, se mesclou com ele, se amalgamou, não tem mais como separar. E o Senhor nos deu vida, porque dentro agora de nós habita o Espírito de Deus. Nós temos a vida e a natureza de Deus dentro de nós. Está dentro do nosso espírito. Agora a chave para esse viver é exercitar o Espírito. A chave é invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. A chave é a palavra, é ler e orar a palavra, tomar a palavra com oração, exercitando o Espírito. A chave é falar e cantar os hinos que nos levam para o Espírito. A chave é ruminar a palavra, é profetizar, é participar do viver da igreja de uma forma ativa, não de uma forma apática e religiosa. A chave é o Espírito. É isso que faz a diferença. Se nós ficarmos na nossa alma, na nossa carne, é morte. Mas se nós exercitarmos o Espírito e nos voltarmos para o Espírito, invocando, ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti, o Senhor nos leva para uma outra esfera, a esfera da vida, a esfera do reino, a realidade do reino. Hoje é o viver da igreja, e a igreja é a coluna e a base da verdade. Nesse mundo só há mentira, e às vezes nós perdemos mais tempo, irmãos, ouvindo as mentiras desse mundo, do que desfrutando da palavra, que é a verdade, que é a realidade. Nós perdemos mais tempo com as coisas desse mundo do que com as coisas do Senhor, do que Ele já nos deu, que é a palavra, os livros espirituais, as reuniões da igreja, as mensagens, tanta coisa que o Senhor tem colocado na nossa mão. Você não fica alegre, você não fica grato ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito por nós? Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essa situação trevosa, o Senhor tem dado tudo para nós. O Senhor tem nos dado o viver da igreja, que hoje já é a realidade do reino. Que nós possamos ter um coração de gratidão ao Senhor, por tudo isso que Ele tem feito por nós, né? Que nós possamos nos abrir ao trabalhar do Senhor, que nós possamos exercitar o Espírito para ter esse viver da realidade do reino hoje. Ó Senhor Jesus, Ele prometeu um galardão para nós, irmãos. Ele está conosco, nos ajudando, nos alimentando, nos suprindo, nos guardando nessa esfera da vida. Possamos valorizar tudo isso, irmãos. Graças ao Senhor pela palavra dEle, que é luz no meio dessas trevas, é luz para o nosso caminho. Aleluia, irmãos. Então a chave é o viver no Espírito. Porque quando nós exercitamos o Espírito, nós nos voltamos para o Espírito, nós cumprimos. Nós cumprimos toda a lei, nós cumprimos a vontade de Deus. Graças ao Senhor pelo Espírito, irmãos. Ó Senhor Jesus, a lei do Espírito da vida, ela é mais forte que a lei do pecado, ela é mais forte que a lei da nossa mente, ela é mais forte do que tudo. Ela tem a força e nos dá a força necessária para que nós possamos viver esse padrão do reino dos céus.
hoje já aqui nessa terra. Mas nós temos uma escolha. Tudo isso está no Espírito. Por outro lado, na nossa carne, não habita bem nenhum. Na nossa carne há morte. Na nossa carne há trevas. Qual que nós vamos escolher? Qual é o caminho que nós vamos escolher? Que nós possamos escolher a vida. Nós possamos escolher o Espírito que dá vida. E nós possamos andar por esse caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Queria terminar com uma oração, amém? Senhor Jesus, somos-te gratos, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque a nossa fé é fundamentada na palavra do Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos voltar para o Espírito. Nos ajuda a exercitar, Senhor, o Espírito, com todas essas ferramentas que o Senhor nos deu, invocando o Teu nome, lendo e orando a palavra, falando e cantando os hinos, ruminando, profetizando. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pelo viver da igreja. Graças a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Ó Senhor, guarda os irmãos, guarda as famílias, sustenta, Senhor, os irmãos, aquece o Espírito, para que nós possamos avançar dia a dia. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.